histórico na vida da igreja IEB. Porque hoje à noite nós estamos celebrando o primeiro culto da rede de horas. Esse é o primeiro de uma grande série de vídeos. Esse mês é homens, no mês que vem é a rede de mulheres. Quem está pensando em multiplicação? A gente ter condições de ter 2 cultos até o fim do ano. Se a igreja tem 300 cadeiras, a gente até o fim do ano ter 2 cultos. Eu acho que é correndo para que vocês estavam juntos, né? Você tem desafiado a Deus? Ou você está sendo satisfeito com o que você quer? Desafie Deus, porque Deus topa desafio. E nós aqui não topamos o desafio muitas vezes, mas Deus topa. Então vamos colocar nossa fé em ação e nós vamos ao mesmo tempo nos submergir no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito, porque essa obra não é de homens, essa obra é de Deus. E o texto diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? E o nosso irmão Betinho, que ele é conhecido, ele é o líder da rede de honra. Vamos cansar de falar. Amém? Irmão Fernando também, né? Amém? Ana Doida, é nossa corrida, hein? Lindo ainda, né? Então, irmão José Roberto, vamos falar. Glória a Deus. Salve a igreja, com a paz do Senhor, a igreja do avivamento. Pela vida de vocês, eu quero agradecer a aqueles que vieram, que saíram das suas casas, que estão aqui para ouvir a palavra. Tá certo? Olha, eu creio também, meu pastor, que no próximo culto aqui vai estar lotado. Amém? Nós vamos trazer visitante. Amém, irmão? Eu quero agradecer também aqui ao pastor presidente, pastor Bosco, que já atendeu prontamente ao chamado. Meu pastor, muito obrigado por ter vindo, viu? É um prazer dessa igreja aqui. O pastor sabia que a gente tem o prazer de estar aqui nesse primeiro culto de homens e outros que virão. Amém, igreja? Amém. Eu sei que alguns homens vieram aqui pensando em oração. E eu vou convidar esses homens para vir aqui para frente. Aquele que veio aqui, pastor, eu preciso de oração. Posso ir para o chão para citar Jesus, irmão? Ele está precisando de oração. Porque eu estou precisando de oração, não na mente. Sabe, igreja? Está só nós. Esta noite, Está só eu. o demônio está tremendo. O demônio está irado. Porque aquilo que ele não quer é um monte de homens juntos que amam Jesus. Ele não quer ver isso, não. Ele tem ódio disso, porque ele sabe que aqui ele tem homens que vão influenciar o resto da família. Aqui tem líderes, aqui tem cabeça, aqui tem coluna. E quando você decide, a mulher vai, o filho vai, o parente vai, o amigo vai, o vizinho vai. É por isso que a estratégia dele, muitas vezes, é derrotar primeiro quem? O homem, porque o homem é a coluna, é o espelho. Mas eu louvo a Deus, porque hoje à noite nós temos aqui mais do que 12 homens. Jesus pegou só 12, e os 12 de Jesus transformaram o mundo. A gente tem mais do que 12 aqui, amém? Se a gente transformar a Fortaleza, se a gente transformar o Ceará, se a gente transformar o Brasil,
onde todos possam estar agrupados numa célula. Isso tem sido uma oração constante do pastor, da pastora e todos os pastores, governos, todas as deles são batizados. Inicialmente eu quero dizer para você que John C. Mackay, ele fala uma coisa importante. Ele diz: qualquer homem pode dirigir o barco, mas só um líder com o coração cheio de propósito pode indicar o rumo deste barco assim. Amados, quando nós lemos o livro de Neemias, eu quero que vocês abram. Ali no primeiro capítulo, nós vamos encontrar aqui as palavras do próprio Neemias em forma de uma autobiografia. Não importa, meus amados irmãos, que você venha ou seja diante da circunstância. Não importa se você é o pedreiro, se você é o servente, se você é o bancário, se você é um engenheiro, não importa o grau de discussão que você tem, nada isso importa. Mas o que importa é o coração colocado a mercê, à disposição, para que Deus assim opere a visão que Ele tem para cada um. Que estão aí sem conhecer a Deus, são almas que estão apoiadas, são almas que estão precisando, necessitando, principalmente nos dias de hoje, em face dos últimos acontecimentos. Muita gente decepcionada. Essas almas são almas sem potencial que o Senhor tem reservado para estas últimas horas, para que nós cheguemos até eles, com elas, e plante a semente da palavra de Deus no coração dela. A semente vai germinar e vai se transformar numa árvore também, que vai trazer grandes frutos. Em segundo lugar, Neemias era um homem cheio de propósitos. O que ele fez em segundo lugar, depois de orar? Ele parou para orar. Não adianta somente você orar, porque dá a impressão que você está apoiando, dá a impressão que você está se corroendo, dá a impressão de que você está com autocomiseração. Isso não vale na presença de Deus. Quase imediatamente, Neemias se pôs de joelhos para orar. Ele confessou os pecados, os maus feitos do povo, intercedeu em seu favor e intercedeu a favor de si. Em seguida, ele começa a confessar os pecados dele, os pecados dos pais, os pecados de todo o povo judeu. Ele começou a dizer: Senhor, nós nos afastamos de ti, Senhor, nós menosprezamos a tua pessoa, Senhor, nós deixamos aquilo que é o mais importante da nossa vida, que é a comunhão contigo, Senhor. Nós somos realmente um povo rebelde, Senhor. Ela está em ruínas, Senhor. O povo, nossos irmãos, estão em miséria.
Veja um Elias do século. Parte assim, Senhor, parte dos céus. Diga o seu nome. Eu vou dizer, Pastor Rosto. Pastor Rosto, você vai dizer seu nome. Pastor Rosto, seja um Elias do século. Olha o seu irmão, meu irmão. Vamos ser Elias desta nova arrancada da marcha celular. Este ano, e glória ao eterno e poderoso Deus. Olha, igreja, conhecendo aqueles que estão debaixo da minha liderança, nós temos um potencial tremendo. Aqui que pode fazer um trabalho significante nesse bairro para ganhar muitas vidas para Jesus.